Stereophonic Receiver Marantz 2285B versus Stereophonic Receiver Marantz 2265B. Sim, hoje nós vamos fazer um comparativo entre esses dois clássicos da indústria do áudio internacional, digamos assim, Marantz 2265B versus Marantz 2285B. Vamos olhar aqui as funções, os detalhes, o que acrescenta, o que deixa de acrescentar, quais são as diferenças. E também, por que não, um pouco de diferença de conservação. Sim, são equipamentos que têm 50 anos, cada um viveu de uma maneira diferente. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, equipamentos dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de deixar o like para ajudar. Bom, então como eu disse no início aí, um comparativo. Alguns recados antes. Não, você não vai escutar o som desse versus o som desse. Não, a gente nem vai ligar eles aqui. A gente vai comparar eles esteticamente parados aqui, na verdade, tá? Se você quer ver esse equipamento funcionando, vai ter vídeo na descrição. Se você quer ver esse equipamento funcionando, vai ter vídeo na descrição. Inclusive, eu já também fiz um comparativo entre o 2265, o 85 e o 52 que eu tinha aqui também. Então são os três clássicos. Também vai estar aqui na descrição para você olhar. Então você não vai escutar eles aqui. A gente vai conversar um pouco sobre os detalhes deles aqui. Então vamos lá, um pouco da história aqui, né? Marantz, você já conhece, Marantz clássico, esses equipamentos dos anos 70, alguns equipamentos até dos anos 60, 70, 80, não, 90 não, mas esses equipamentos aqui dessa marca são clássicos e hoje eles são bem procurados aí para colecionadores, pessoal que entusiastas do áudio, né? Então aqui a gente tem uma sequência que seria o 22, essa série 22 tem vários, né? A gente tem desde o 15, se eu não me engano. Lembrando, todo final da Marantz é a potência. Então você tem o 2215, se eu não me engano, 2238, 2252, você tem o 65, você tem o 2285 e depois a gente tem o 23, alguma coisa que eu não me lembro agora, tá? Mas seria daí, o 23 seria o com 100 watts. Lembrando que o final aqui é sempre a potência dele. Claro que nem sempre só a potência que muda, certo? Tem várias funções aqui, vários detalhes que mudam de um para o outro. Inclusive esse equipamento aqui pro 5.2 tem uma diferença bem legal, bem bacana, que aqui ele acende aqui quando se muda a função e no 5.2 não tem essa característica, tá? Veja o comparativo que eu fiz entre esse e o 5.2. Esse aqui praticamente não, tá? Esse e esse são bem parecidos de função, óbvio, você percebe que tem muito mais botão aqui do que aqui, mas eles são bem parecidos de função, só muda aqui um pouco a potência também. Inclusive é a mesma caixa, mesmo tamanho, tudo, né? Então é isso aí. Vamos lá para um comparativo, vamos olhar ponto a ponto o que muda, tanto no painel, como na interna, como na parte traseira, tudo. Vamos lá, vamos começar a olhar eles aqui. Bom, então a primeira diferença, como você já percebeu, é com relação à potência. Aqui você tem 65 watts por canal e aqui você vai ter 85 watts por canal. Vamos juntos tentar entender um pouco mais aqui quais são as diferenças, tá? Eu já percebo uma grande diferença aqui, ó. Perceba, aqui eu não tenho nada escrito, ó. Tá vendo? Nada escrito aqui. Aqui nós temos alguma coisa, ó. Dual Power Supply True Power Design, né? Vamos tentar entender o que é isso aqui, se o meu inglês com certeza não te ajudou muito, mas a gente vai entender o que é essa inscrição que não tem aqui, ó, beleza? Vamos lá. Função do dubbing, né, que seria entrada e saída. Lembrando, eu já fiz o conheça esse aparelho, quer conhecer essas características mais detalhadas, vão estar na descrição. Aqui a gente tem a mesma coisa, certo? Função, chave de função, AM, FM, fono 1, fono 2 e auxiliar. Aqui nós temos a mesmíssima coisa, então, a mesma coisa. Chave do módulo de tonalidade, chave no módulo de tonalidade, para não arriscar aqui, né, o pessoal encheu o saco por causa do inglês. Vamos lá, módulo de tonalidade, Alt, In e a mesma coisa.
mesma coisa, aqui está um pouco mais dura a chave, mas isso é característica, mesma coisa. Continuando aqui na parte de baixo, graves duplos, médios duplos, agudos também duplo, agudo duplo, balanço, né? Volume, vamos ver aqui, ó, aqui escalonado, opa, aqui tá meio durinho, hein? Vamos lá, balanço, volume, correto, tudo a mesma coisa. Conexão de fone de ouvido, ok. Power, liga, desliga, power, liga, desliga. Gyro Touch Tuning, mesma coisa. Aqui também mesma coisa. Stereofone receiver, como você já viu. Agora, na verdade, a gente vai para a parte que pode mudar alguma coisa. Vamos lá. Sistema de caixa 1, sistema de caixa 2, mesma coisa. Aqui nós temos o loadings, reforço de graves e agudos, que inclusive está travado. Olha lá, está travando. Filtros de alta, filtros de baixa, também está travando aqui, ó. Puxa vida. Não está travando, na verdade, defeito aqui. Continuando, filtros de alta e de baixa, mesma coisa. FM muting. Então aqui nós temos a função multipate. Acredito que seja assim a pronúncia, não sei. Mas isso aqui basicamente serve para ajudar na sintonia do FM. Se o FM está sendo refletido, ou então, digamos, tem alguma obstrução, alguma coisa assim, você consegue acionar essa função e ele consegue dar um equilíbrio para você poder fazer uma sintonia melhor. MPX Noise Filter, né? Então isso aqui é bem conhecido hoje em dia. Você tem aqui um filtro MPX, tá? Lembrando, tudo que eu estou falando agora não tem aqui no 5.2. Então, tanto essa função como essa não temos no 5.2. Mono estéreo, certo? Aqui a grande diferença é que você tem mono estéreo tanto para o L como para o R. Como assim? Para que serve, César? Serve o seguinte, aqui você clica mono, ele vai jumpear. Então depende do canal que estiver entrando, né, vai passar para um só. Não tem escolha. Aqui você consegue escolher. Você quer mono só com L entrando ou só com R entrando. Então você consegue escolher qual dos canais que vai se transformar no único mono aqui do sinal. Bem legal isso aqui. Tape 1, tape 2, tape 1, tape 2, normal. Função de gravação 1 por 2, 2 por 1, também aqui nós temos normalmente. Os VUs, lá, estéreo. Os VUs, sinal, igualzinho, acredito que seja até o mesmo. Ah, tem uma diferença aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos aqui o sinal, o VU de sinal, e aqui nós temos o VU de sinal e o tal do multi-impale, ó. Então quer dizer o que? Esse VU aqui, na verdade, serve tanto para sinal, ou se você apertar essa função aqui, ele vai te indicar aqui se essa função está atuando ou não. Interessante, bem legal. Aqui o de tuning é a mesma coisa, sem problema nenhum. Painel, aqui nós temos a sintonia sem problema nenhum também. O ponteiro do dial aqui, ambos tem a função estéreo ali, acende, ambos você consegue identificar em qual função está, então ele acende ali, ó, AM, FM, fono auxiliar, tape, ele aciona. Nós temos também a função de DLB1, que seria o Dolby, a gente vai ver essa parte lá atrás. Então, a parte aqui de painel mesmo, né, nós temos basicamente a mesma coisa, acrescenta-se aqui, na verdade, resumido, tanto essa função para melhorar a sintonia, como um filtro, que também serve aqui para o FM, e também como a separação do mono estéreo, né? Então aqui como só um mono, aqui você pode selecionar qual dos canais que vai virar o mono aí. Bem legal, bem bacana. O resto, praticamente a mesma coisa. Agora vamos olhar lá atrás. Acabamento, né? Acabamento também é a mesma coisa, igual. Acabamento é igual, não muda muita coisa não. Vamos lá, vamos olhar a parte de trás. Inclusive, deixa eu fazer olha só, exemplo, né? Se eu quiser trocar esse painel sem esse acabamento aqui de fora, apesar que é a mesma peça, né? É a mesma peça, mas é a mesma coisa, ó. Essa parte aqui é a mesma coisa dessa, só muda aqui o miolo central mesmo. Vamos olhar aqui agora a parte traseira deles. Ah, sim, estava esquecendo de falar o que está escrito aqui no painel. Dual Power Supply. Né? O que acontece? Aqui são dois... é alimentado duplamente. Tá? Isso aí quem pode te responder melhor são os técnicos, mas no caso da alimentação do amplificador, né, em vez de você ter só uma fonte de energia, no caso do trafo, aqui você tem duas. Realmente eu não sei se uma é para o amplificador,
se tem uma outra fonte de alimentação para os drives, né, separado, aí a gente teria que verificar com alguém que entenda um pouco mais da parte eletrônica, mas no caso aqui ele está dizendo para você que são duas fontes de alimentação para o amplificador, tá? E aqui, True Power Design, vamos tentar traduzir, verdade, poder de design, quer dizer o que? Hoje, né, talvez com as mentiras que existem por aí, aqui ele está dizendo assim, não, a potência, o design de potência dele aqui, ele é verdadeiro, verdadeiro. Esse aqui também é isso, tá? Só que aqui não tem essa inscrição, mas esse aqui, se não me engano, também é assim, os outros também têm essa mesma inscrição. Isso aqui eu acredito que seja mais uma propaganda, né? Te dizendo assim, ó, isso aqui é uma verdade, né? O que eu tô te dizendo aqui, essa potência, esse design de potência é verdadeiro, né? E aqui o Dual Power, tá? Então essa é a inscrição que tem aqui, nesse não tem, no 5.2 tem só o True Power Design, porque não tem, ele não é com fonte alimentada duas vezes. Agora sim, vamos olhar atrás. Então estamos com a parte traseira. Bom, aqui como eu disse, esse aqui é o equipamento que vai ficar aqui. Esse aqui é uma história aqui do canal, que acho que não interessa aqui. Então ele está um pouco mais sujo, tá? Mas vamos olhar aqui as diferenças basicamente. O cabo de força está aqui, o meu cabo de força do 8.5 já foi trocado a ponta, né? Porque no 65 original é com ponta americana, Marantz ponta americana, então alguém já cortou o plug aí e meteu uma ponta nacional. Vamos lá, fusível de fogo, aqui é diferente, olha só. Aqui você tem um fusível que você tem um parafuso, e aqui você tem um fusível já, não sei se realmente foi adaptado, isso aqui não. Então a gente tem uma diferença, tá? Conector de caixa, mesma coisa. Selos aqui tudo a mesma coisa, inscrição a mesma coisa. Aqui o AC, conector AC, as conexões aqui para você utilizar também a mesma coisa, igual. Aqui nós temos o selo, aqui já não temos mais o selo. Aqui nós temos as conexões de FM e AM de antena iguais, normal. Aqui nós temos as conexões de pré-conexão, como tem as mesmas conexões, é tudo igual. Temos uma grande diferença aqui, ó. Já vamos falar sobre isso. Aqui também o volume do nível, né, pro muting do FM também igual. Olha a antena. A antena temos uma diferença aqui, ó. Antena da Marantz, tá aqui em alto relevo, e essa aqui ela é um pouco menor, parece um pouco menor, e não tem alto relevo, não tem sim também alto relevo, na verdade é igual, um pouquinho coisa diferente só, olha lá, ó. Ou ela tá na posição errada, né, tá estranho isso aqui, mas, não, o sistema é diferente, ó, tá vendo isso aqui, ó, e isso aqui, esse aqui é um sistema que você consegue abrir melhor, não, olha aqui, ó, é igual, cara, olha que curiosidade, né? Tá, acho que isso aqui pulou pra fora, cara. Ó, tá vendo? Isso aqui, eu acho que isso aqui pulou, alguém forçou isso aqui pulou pra dentro. Porque, na verdade, além de assim, ela teria que abrir como essa aqui, ó. Ou essa aqui tá errada. Olha lá, aquela, ó, tá vendo? Recolhe assim, ó. É a mesma coisa, só que um tá na posição errada, olha. Que estranho, né? Qual deles tá errado? Muito estranho isso aqui. Se você tem um Marantz desse, diga aí, qual posição que está a tua antena? Está nessa aqui? Ou nessa? Percebe? É a mesma antena, só que elas estão na posição errada. Continuando, vamos lá, as conexões aqui igual. Aterramento, olha só, acabamento do aterramento do 65 é de metal aqui. E aqui nós temos um acabamento inferior, ó. Tá vendo? Inferior. Opa, desculpe, né? Aqui, ó, inferior. Tanto, na minha opinião, o acabamento do aterramento do fono, como o do fusível é inferior. Aqui é bem mais acabado, aqui é bem mais acabado, certo? Vamos lá, aqui ó, ele também é só 120, né? Já expliquei isso em outros vídeos, Marantz ou é 120 ou 220, mercado americano, mercado europeu. Temos aqui, o ideal seria se tivesse a data, né? Porque parece que isso aqui é mais recente, que eles diminuíram o acabamento aqui, né? Prejudicaram no acabamento. Ou aqui você tem a caixinha do Dolby, né? Normal. Quer saber entender isso aqui? Né? Conheça esse aparelho aqui, conheça o 5.2, tá? Vai estar na descrição. E aqui nós temos a grande diferença, né? Na parte traseira, basicamente tudo igual, só muda acabamento mesmo, que é o tal do quadrifonia pro output aqui, saída de quadrifonia. Né? Eu já expliquei para que serve isso, basicamente as rádios queriam transmitir em quadrifonia, assista, conheça esse aparelho aqui, você vai ver lá. E aqui já não temos mais isso. Então, isso acontece também nos Polivox, curiosidade. Tem Polivox PR2200 que tem isso aqui,
tem PR Polivox 2200 que não tem isso aqui. E só nos Polivox. Gradiente acho que nunca colocou isso aqui. Então era uma coisa que ia sair, sabe? Tipo assim, ia lançar, era o boom que estava acontecendo. Disseram que iam lançar as FMs em quadrifonia, transmissão em quadrifonia, os receivers já vinham preparados para isso, mas de repente morreu, ninguém mais fez, e aqui já um exemplo de que já nem vinha mais. A mesma coisa acontece com os Polivox. Curiosidade, tanto nos Marantz como nos Polivox, eles abandonaram isso aqui também, né, de um para o outro. E você vê, esse aqui é um equipamento, digamos, na teoria, mais top do que esse. Esse tem uma função que morreu, que nem é utilizada, e esse aqui já nem tem mais essa função. Então, basicamente, essa é a parte traseira. Agora, vamos para o principal, que é a parte interna deles. Bom, antes de ir para a parte interna, aqui a caixa é a mesma. Esse meu aqui sofreu um tiro de 12. Alguém fez essa lambança aqui, né? Tem vídeo na descrição lá sobre o que aconteceu aqui. Então, a caixa é a mesma, certo? Vou fazer um comentário sobre esses dois equipamentos aqui da minha coleção. A caixa é a mesma, não muda nada. Quer conhecer aqueles detalhes? Assista ou conheça o 65 e o 52, eu vou falar sobre isso aqui. Caixa mesmo. Agora eu vou pôr no outro lugar para a gente comparar a parte interna. Bom, então agora sim nós temos aqui, frente a frente, o 65 com o 85. Vamos tentar analisar aí, tentar descobrir quais são as diferenças. Vamos começar pelo power, pelo trafo. Ó. Trafo, basicamente igual, certo? Se tem, é um pouco maior. Pouca coisa maior, se tem tensão diferente, não sei. Aqui a gente já vê o estado de conservação, né? Que é uma coisa que eu vou falar aí mais pra frente. Vamos lá. Então, trafo, praticamente a mesma coisa. Trafo, a mesma coisa. Aqui nós temos o sistema do FM, a placa do FM, não vejo diferença. Nós temos aqui o filtro, olha aqui, ó. Tá vendo? Uma diferença legal, ó. Low Pass filtro. Temos um filtro aqui, provavelmente seja o MPX, ó. Tá vendo? E aqui nós não temos o filtro, nós temos aqui essa peça que, se eu não me engano, é do AM, né? E temos os integrados aqui, mesma coisa, basicamente a mesma coisa, só que aqui temos um filtro que aqui não tem, né? Então basicamente isso, pelo que eu vejo é isso. Vamos lá, no parte do painel, como eu disse, é a mesma coisa, claro, tem uma chave a mais, mas o resto é igual, sem problema nenhum. Olha lá, ó. Igual, óbvio, nós temos aqui como eu disse, o estado de conservação desse aqui é muito melhor do que esse, só você olhar aí o tanto de pó de terra que tem aí dentro, né? Vamos lá, placa placa da proteção, da fonte, temos capacitores Chimicon, olha aqui, uma curiosidade, ó, Chimicon, o relé aqui ele é diferente, certo? Aqui nós temos um relé diferente aqui, espera aí, vamos lá, diferente, e já aqui nós temos capacitores Elna, né? Mas ambos são originais, tá? Então eu não vejo nenhuma diferença aqui na placa de proteção, beleza? Aqui nós temos uma grande discussão com relação a isso aqui, ó. Olha o tamanho da rodela aí do lugar onde iam os capacitores originais, né? Olha lá como a rodela é bem menor, o capacitor é bem menor. Mas aqui nós temos os capacitores originais ainda da Chimicon. Temos aqui, ó, onde trava eles, ó, bem legal. Tá original, né? Já aqui nós temos o tal do recap aí, ó. Já foi feito o recap da fonte. Deixa eu ver como é que eles estão. Devem estar pendurados aí. Mas já perderam aqui as anilhas para segurar o capacitor original. Fazer o que, né? São coisas do ofício do equipamento desse, né? Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas cada um. Que mais? Aqui eu vejo um outro problema, ó. Nós temos aqui o variável do FM. E aqui nós temos a tampinha original ainda. Aqui não temos a tampinha. Agora me pegou uma coisa aqui. Eu acho que o 2285 não tem a tampinha. Certo? Precisa fazer uma pesquisa aí. Por que você fala isso, César? Porque se você olhar, olha aqui onde estão os parafusos que travam. 1, 2, 3. E olha como não tem nem o lugar aí onde parafusar. Se eu quisesse tirar essa tampinha daqui, passar para cá, eu não conseguiria. Por quê? Porque não tem aí, ó, os lugares. Eu acredito que esse equipamento aqui é um equipamento mais recente, feito depois do que esse, pelos detalhes do acabamento do painel traseiro que eu já mostrei. A não inclusão lá do quadrifônio, né, do adaptador quadrifônico. Então pode ser que isso aqui já tenha... O custo aqui já esteja diminuindo. Já estamos caminhando
para os Marantz dos anos 90, né? Então aqui, ó, não tem a tampinha. Aqui tem. Aqui o adaptador lá do Dolby, não lembro se eu falei sobre isso, o adaptador do Dolby. Aqui também o adaptador do Dolby. Ó, aqui nós temos uma, ó, não temos uma placa que aqui tem, ó. Que seria isso aqui? Ah, provavelmente seja do próprio adaptador lá, ó. Do quadrifonia, ó. Aqui não tem essa placa aqui, ó. Olha lá, ó. Zero placa aqui, ó. Espero que... Ah, tem a furação para pôr ela aqui, ó. Tem a furação para pôr ela, mas não tem. Agora eu não sei se arrancaram alguma coisa aí, porque esse equipamento aqui, você já percebeu, já foi fuçado. Esse nunca foi mexido, né? Vamos lá. Os conectores de caixas aqui. Ah, que outro detalhe. Não, temos aqui a placa do muting, conectores de caixas aqui. Conectores de caixas aqui, perfeito, normal. O que mais nós podemos analisar? As chaves, vai dar um trabalhão mexer. Olha só a crosta que tá ali, ó. Acho que eu já dei uma limpada nisso aqui, ó. Mas olha a crosta que tá ali, ó. Uma crosta fenomenal, né? Aqui nós temos as chaves que deram um problema aqui que eu vou ter que arrumar. Nós temos aqui a placa, ó. Normal, placa igual, chaves ali. O gyro está aqui, sem problema. A iluminação também é a mesma aqui. Só que aqui detalhe, na hora de você mexer nisso aqui, para tentar mexer na iluminação, nem sei como é que tá a iluminação desse. Esse tá perfeito, esse eu não sei. Isso aqui começa a quebrar tudo, né? Porque o calor da lâmpada resseca esses plásticos aqui, ó. Se começar a forçar aqui, ele vai começar a quebrar tudo, né? Então é isso. Que mais? Ah, claro, né? Óbvio, o amplificador. E agora no amplificador eu vou mudar a posição. Ah, vou ter que mudar a posição deles pra gente comparar o amplificador. Então a parte de cima é isso aqui. Basicamente isso. A gente vê alguns detalhes que já começou a enxugar aqui o custo da produção, provavelmente seja isso. Aqui nós temos uma função a mais. O tráfego pode ser um pouco maior, porque provavelmente precisa de uma amperagem maior por causa do amplificador. Aqui a gente vê uma questão da conservação. Alguém já trocou os capacitores, já perdeu as anilhas. Tá bem sujo isso aqui, teve sei lá onde. Provavelmente no lugar onde tinha muito pó, olha só. Caiu muito pó aqui. Aqui a gente já tem um equipamento mais bem cuidado, com todas as peças originais, capacitor ainda original, tudo original, bem mais conservado. E aqui um equipamento mais judiado. E aqui tá aquilo que eu falei no início aí. Puxa, César, esse aqui eu tô colocando à venda, e esse aqui eu vou ficar. Aqui nós temos aquele dilema, né? Ficar com o mais simples conservado ou ficar com o top mais judiado, né? Temos que colocar isso numa tabela aí. Temos que colocar todos esses detalhes num papel e ver, né? Esse aqui mais bem conservado pode valer mais até do que um equipamento top mais judiado. Vamos ver o amplificador. Bom, aqui nós temos a grande diferença, que seria o amplificador 65, são 4 transistores, né? Com o dissipador aqui. Eu vejo que o dissipador é o mesmo, talvez até a placa... Ó, pra você veja, aqui nós temos um trimpote só, aqui nós temos um trimpote duplo. Ah, sim, olha só. Até os drives aqui provavelmente, ó, tem dissipação, tá vendo? Né? E é justamente aquele detalhe que eu falei, de você ter uma fonte dupla aqui. Talvez temos fonte alimentando só essa parte, ó, pela fiação aqui. Temos fonte alimentando essa parte, ó lá os resistores lá, são 4 resistores, 4. Claro, né, porque nós temos 4 transistores por canal. Você veja como é mais robusto aqui, certo? Então, como eu disse, pode estar alimentando isso aqui uma parte e isso aqui outra. Isso aqui, se não me engano, é o controle de BIAS, né? Nossa, como é que vai controlar o BIAS com tanta craca aqui, né? Às vezes dá uma vontade... Ah, aqui tá faltando. Será que é só um por canal? Acho que sim. Então, aqui, além de tudo, a placa aqui é mais robusta, né? Tem mais componentes lá. Lá só tem 2 resistores, né? Porque só tem 2 transistores. Então é isso, né? Ó, veja aqui tem capacitores aqui não tem os capacitores, não estou vendo capacitor nessa placa aqui. Então é isso aí, temos diferenças no amplificador sim. Claro, e a grande diferença, e eu acredito que o dissipador é o mesmo dissipador, tá? Mas a diferença é que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistores. Aqui no caso ainda temos todos os originais da Marantz. Aqui nós só temos 4 transistores, um já foi substituído por um similar de época aí, mas é isso. Então aqui são 4, aqui são 8, né? Essa é a grande diferença, que é o
a diferença do amplificador. E nem é tanto, né? Se você pensar, são 20 watts por canal, e aqui nós temos 8 transistores, aqui nós temos só 4. E aqui no caso pro 5.2, que é um abaixo, são os 4 transistores, se eu não me engano, só que o dissipador é um dissipador bem mais simples. Eu já fiz a comparação desse com o 5.2, vai estar na descrição. Bom, então é isso. Hoje se viu um comparativo entre o 2285B versus o 2265B. Olha só aqui um detalhe, ó. O view aqui tá perfeito, né? Olha esse view aqui como tem umas bolhas lá dentro, ó. Dá pra ver as bolhas aqui, ó. Algumas bolhas aqui, ó. Puxa, daria até uma coceira de tirar isso aqui por aqui, mas olha, isso aqui tá muito conservado, né? Não vale a pena. Bom, então isso aqui é um outro assunto para um próximo vídeo. Então é isso. Você viu o comparativo entre esses dois clássicos da indústria mundial, Marantz, bem procurados hoje em dia. Deixe algum comentário aí dizendo se você já teve contato com um desses dois equipamentos. Escute tudo que eu falei, alguma crítica, alguma sugestão também deixa aqui nos comentários. Se você conhece algum detalhe a mais que eu falei aqui, que talvez tenha faltado ou que eu tenha falado erroneamente, você também deixa aqui nos comentários. A gente, como eu disse no vídeo, não sei se nesse vídeo, são tantos vídeos que eu faço, que a gente aprende muito nos comentários, beleza? Então é isso, comparativo entre esses dois clássicos da indústria mundial. Deixa um comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E não, né, como eu falei no início, a gente não vai escutar eles. Não adianta nada eu colocar esse aqui, nossa, olha a potência. Colocar esse aqui para tocar, nossa, olha a potência. Pela máquina, vocês sabem, para quem acompanha esse canal sabe, né? Às vezes eu fazia alguns vídeos com os equipamentos tocando caixa aqui, não adianta nada, chega para ir tudo distorcido para você, então não adianta. Mas tem vídeos deles funcionando, de eu ligando esse aqui, falando sobre o buraco que tinha aqui na lateral desse aqui, tudo aqui na descrição. É isso aí, grande abraço e até a próxima. E tô colocando esse à venda e esse vai ficar. Tô ficando com o melhor, mas pior. Inferior, mas legal. Superior, mas meia boca.